11 horas 36 minutos, manhã hoje, de quarta-feira, dia 20 de maio de 2026. Estamos ao vivo aqui na sua Rádio Educadora 90 FM, para todo o Alto Vale, Médio Vale e Planalto Serrano, e também, né, para a nossa fanpage, a página da Educadora, com mais de 154 mil seguidores, que nos acompanham diariamente com as principais notícias, destaques de toda a nossa região. Como já anunciado aqui na nossa programação de hoje, recebendo aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Educadora, a presença do pessoal lá do município de Pouso Redondo, nosso município vizinho, que vem aqui conversar com a gente hoje, as nossas queridas amigas da assistência social do município. Quero primeiramente aqui agradecer a presença, né, da nossa amiga, parceira também do município aí de Pouso Redondo, a Andriele, que é da assistência social. Andriele Guetem, bom dia, seja bem-vinda aqui nos estúdios da Rádio Educadora. Bom dia. Bom dia, obrigada a vocês pela recepção, né, por aceitar que a gente viesse aqui falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre o tema, né. A gente que tem a agradecer. Que bacana, sinta-se em casa. Eu quero agradecer a presença também aqui da Anne Kelly, ela que hoje é responsável pela Secretaria do Município de Pouso Redondo. Anne, bom dia, seja bem-vinda também aqui na Educadora. Bom dia, queremos agradecer a acolhida, né, essa abertura para conversar desse tema tão importante, né, sobre o 18 de maio, o combate à exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Que bacana. Anne, vamos iniciar o bate-papo falando contigo então, vamos falar um pouquinho, a gente sabe, quando se fala em assistência social do município de Pouso Redondo, muitos trabalhos acontecem lá na sua pasta, né? A gente percebe que é um município que vem em ascensão, muitos trabalhos acontecendo, conversávamos aqui em off, muitas vezes, muitos trabalhos feitos no anonimato, mas é uma pasta que trabalha muito, né? E a gente entra num mês muito importante, que é o mês de maio, quando se fala, então, o mês de conscientização, né? O abuso sexual contra crianças e adolescentes. Mais uma vez, Pouso Redondo, entre aspas, fazendo bonito nesse momento tão importante, né, Anne? Isso mesmo, fazendo bonito. A campanha já diz o nome, né? A campanha Faça Bonito. O mês laranja, o mês de maio. E essa semana nós estamos com uma ação, né, referente à semana toda. Vamos fechar com ela no sábado, onde a Andriele depois vai trazer o convite para vocês, para a população. Para trabalhar sobre essa prevenção, porque o nosso foco realmente é trabalhar a prevenção, principalmente a equipe do CRAS, que é a porta de entrada, a porta aberta, né? Nós devemos trabalhar constantemente a prevenção. E é um tema muito importante que muitos pensam que em nosso município não acontece, né, o abuso sexual. E no nosso município nós temos um índice bem grande. Desde 2022 nós temos mais de 133 casos de abuso, né? Então, acontece sim, a gente pensa que é algo tão distante que no nosso município isso não acontece. Então, a gente decidiu vir, né, falar com a comunidade, com os adultos, porque com as crianças a gente já trabalha, né? As professoras em sala de aula trabalham, então assim, hoje falar um pouquinho mais com os adultos para eles também terem esse conhecimento. A gente sabe que a rádio hoje atinge vários adultos, né, que estão aí nos escutando, e falar de um tema tão importante. Bacana. Anne, antes de falar com a Andriele, eu já te pergunto, pode-se afirmar que hoje ainda existe o medo, seria uma das principais causas para não ter, para que esses números não aumentem, porque a gente sabe que tem muitas crianças, adolescentes, até mães, né, que acabam tendo esse receio, esse medo, existe ainda? Sim, existe, porque existe muito medo da criança denunciar, né? Porque os abusadores geralmente são familiares. Né? Então, assim, como que uma criança vai denunciar o pai, né? Geralmente são os homens, sexo masculino, né? Avô, o pai. Como que eles vão denunciar quem está ali para proteger, para dar carinho, né? O suporte, garantir os direitos daquela criança. Então, assim, as crianças têm muito medo, sim, de estar fazendo essas denúncias. Por isso que a gente tem que sempre estar efetivando, né, a prevenção. Não é só no mês de maio, e sim constantemente. Só que, claro, que o foco maior é no mês de maio, né? Porque existe uma data específica para isso. Mas a prevenção ela deve acontecer todos os dias. Né, fortalecer aquela criança, fortalecer os agressores, né, não fortalecer os agressores, fortalecer as crianças para estarem denunciando, né, os agressores. Olha só que bacana. Andriele, vamos falar um pouquinho então mais especificamente, já a gente vai falar sobre esse que terá um dia todo especial, que é no final de semana, no sábado, né? Mas eu te pergunto, né, hoje você que aí, sendo assistente social lá do município de Pouso Redondo, como a Andriele bem falou, né,
Hoje, como um pai e uma mãe, a gente sabe muitas vezes a criança está sofrendo um abuso, por exemplo, do pai. Existe alguma maneira que a mãe possa, talvez, a criança tem aquele medo de contar para a mãe, ou talvez para a professora. Existe alguns sinais que o pai, a mãe possa estar, talvez, assim, percebendo que a sua filha está sofrendo algum tipo de abuso? Sim, existem o que a gente chama de sinais e sintomas, né, de vivência de violência, que são sinais que para nós que trabalhamos com isso rotineiramente são muito claros, mas para as pessoas, né, que não têm isso na rotina, podem passar batido. E até mesmo sendo considerados como comportamentos de rebeldia, comportamentos difíceis de manejo. Então, é muito importante que as pessoas estejam sempre atentas aos principais sinais e sintomas. Um deles é a tristeza constante, né? Uma criança que antes era comunicativa, brincava, fazia bagunça, tinha comportamentos comuns, se torna uma criança mais isolada, uma criança que não gosta mais do toque, uma criança que antes sempre buscava carinho, agora está mais arredia, não gosta que toque nela. O rendimento escolar é um grande alerta. Então, uma criança que antes tinha um bom rendimento escolar, estava sempre ali com boas notas, com boas participações na escola, agora está tendo mais dificuldade, teve uma baixa nas notas. Isso é um sinal e sintoma que precisa ser observado pela escola, né, pela comunidade escolar. A gente está sempre dialogando isso também. Outra coisa são as compulsões, né? Uma criança que está tendo uma compulsão alimentar ou então deixou de comer. Esses são comportamentos que também precisam ser observados. Uma certa resistência a adultos, né? Antes ela era uma criança que procurava colo, procurava carinho, e agora ela foge desse tipo de demonstração de afeto. Então, esse também é um sinal e sintoma que precisa ser observado pelos adultos de referência. Que bacana. Andrélia, a gente sabe, né, que hoje, infelizmente, existe muito, até vocês me passaram, isso que eu até achei, né, achei muito grande, são mais de 100 casos em Pouso Alegre. Muitas vezes a gente acaba não percebendo, né, a gente acha que isso é sempre muito longe, que nossa região não acontece, mas está acontecendo. E tu me fala uma coisa que chama muita atenção, né, existe um tabu, a criança foi, né, sofreu esse abuso. Isso com certeza viu alguém de fora, mas vocês me falam que muitos desses casos são os próprios pais, o próprio pai que está presente nesse abuso e não talvez o padrasto? Os números, a gente tem uma instituição a nível nacional que se chama Childhood, que é uma organização que traz dados sobre a violência sexual infanto-juvenil. E ela traz isso a nível nacional. E hoje, na nossa realidade, pensando na realidade municipal, no diagnóstico municipal, a gente tem nesses 133 casos, 131 cometidos por pais ou avós. Olha só. Né? E aí, desses 2 casos, a gente tem aí familiares distantes ou então conhecidos da família. O número muito maior é de familiares, tá? São de pessoas de dentro do núcleo do meio familiar. Porque existem coisas que predispõem à violência sexual. Por exemplo, ter um contato fácil com essa criança, ficar sozinho com essa criança, ser o responsável pelo cuidado por um período muito longo, ter a confiança dos responsáveis, né? Por isso que a gente está sempre alertando os pais para tomar cuidado, porque não existe um perfil para esses autores de violência. A gente não pode dizer que um homem que tem características tal é um agressor. Não existe. A principal característica hoje dessa violência é não existir um perfil. Então precisa realmente estar atento, porque não se conhece. Mas é muito meu amigo, é meu vizinho, é meu pastor, é meu compadre, é meu irmão, é isso. Não se existe. Não tem como a gente prevenir se o pai e a mãe não estiverem alerta, né? Então, deixar a criança sob os cuidados de pessoas, né? Por um tempo muito grande. A gente costuma dizer que o objetivo não é causar pânico na população, mas esse é um dado real. Existe, o que nós queremos fazer é prevenir que essas situações continuem acontecendo. Então, sim, a principal característica dessa violência é o meio familiar que propicia esse cenário, né? Que propicia que a violência aconteça. Olha só. E também, né, vale ressaltar, né, André, a gente percebe aqui nesse momento que não existe, né, porque é uma família mais rica, uma família mais pobre, a família talvez mais de idade, mais jovem, está presente em tudo, infelizmente. Em todas as classes sociais. Não existe uma distinção. Claro, existem meios que favorecem as situações de violência? Existem. Por exemplo, espaços onde a criança não possui subjetividade, né? Que é uma casa sem divisórias, onde o banheiro não tem uma segurança para se tomar um banho, qualquer pessoa pode observar. Existem cenários que favorecem, mas ela não possui uma categoria social, não possui uma classe. Então, a gente atende, por exemplo, na média complexidade, que é onde atende as situações de violência, existem pessoas de várias classes sociais, porque não tem uma distinção.
Andriele, e hoje, né, a gente fala então que é um mês muito importante de conscientização do abuso sexual. Eu te pergunto, o abuso sexual, ele é somente quando tem a relação sexual ou não existe um outro abuso a não ser ali o ato sexual? Existe até uma discussão a nível de assistência social que é com relação ao termo, porque a gente não fala mais o abuso, a gente traz a terminologia da violência. Por quê? Porque a violência, ela traz de uma forma mais ampla, né? Antes, o abuso sexual era considerado apenas a penetração, por exemplo, o ato sexual. Mas não, né? A violência sexual pode ser configurada com um toque indesejado, né? Tudo que vai ser utilizado para satisfazer a lasciva do adulto é violência sexual. Então, se eu toco no glúteo de uma adolescente para satisfazer o meu desejo, isso é violência sexual, né? Um beijo que tenha por objetivo satisfazer a minha necessidade enquanto adulto com um menor vai ser considerado violência sexual. Então, é muito amplo. É muito amplo, porque antes se percebia o quê? A gente tem até isso no âmbito criminal, vamos dizer, né? Que é a pessoa usar... mas não houve a penetração. Isso acontecia antes da legislação ter alterações. Agora não. Qualquer toque que tenha por objetivo atender a lasciva do adulto vai ser considerado violência sexual. Então, a legislação veio para ampliar isso, porque tinha gente que usava isso para defesa, né? Então, só foi o sexo oral, por exemplo. Então, não houve penetração, não foi violência. Foi violência. Entra agora como violência sexual. Teve que ser alterado. Andriele, a gente está falando, né, nesse momento desse mês, que é um mês muito importante, né? E eu te pergunto, existe ainda esse tabu aí das crianças terem esse medo, né, de falar talvez para a mãe, porque vai falar para a mãe capaz a mãe achar ruim, talvez não até entre aspas não aceitar, mas não acreditar na criança. Vocês recebem essa informação talvez que eles preferem se abrir para professores? Como é que é nesse momento aí? A gente até vem se preparando, né? Desde 2017 existe uma legislação que assegura que todo e qualquer profissional que trabalhe, por exemplo, no serviço público e privado, onde tenham crianças e adolescentes circulando, precisam estar prontos para acolher uma revelação espontânea. Por exemplo, uma criança que vai procurar para relatar uma situação. Mas é sim ainda muito comum que aconteça dentro da escola. Por quê? Porque é o espaço onde as crianças passam a maior parte do tempo, né? Para além da casa. Então, é um espaço que as crianças às vezes passam 4, 8 horas do seu dia, quando estudam em período integral. Então, vai ser nesse espaço, muitas das vezes, que as crianças vão relatar. E sim, existe um medo, né? Principalmente quando é na família. A gente atende muitas situações que o abusador é o principal provedor da casa, né? É a pessoa que traz a renda da família. Então, romper com essa relação não é simples, né? Quando a gente tá de fora, pode parecer, mas eu faria qualquer coisa. Quando tá dentro desse contexto, garantir a proteção, quando o abusador é a pessoa que traz o sustento da família, é uma relação difícil, isso acontece, tá? Dentro da escola, as crianças sentem medo do estigma mesmo, né? Uma criança que sofre violência sexual, infelizmente, ela vai ser olhada como a criança que foi abusada, né? Infelizmente, esse olhar existe. E aí, o relato o medo pode ser por vários motivos, mas por ser desacreditada, né? Pelo discurso dela, poxa, eu sou uma criança, ele é uma pessoa importante, quem é que vai acreditar em mim, né? Porque a principal característica da violência é a relação de poder, né? Eu não vou violentar alguém que está no mesmo nível ou mais do que eu. É sempre alguém que eu tenho como inferior. Então, existe essa ambiguidade aí na denúncia e o medo é real, as crianças sentem medo. Por isso que os profissionais, os adultos, qualquer cidadão tem que estar pronto para acolher uma denúncia dessa, né? Quando a criança te procurar para trazer alguma informação, olha, aconteceu tal coisa na minha casa, o adulto precisa saber receber essa informação. E muitas das vezes a frase que vem é, mas será que isso aconteceu mesmo? Eu conheço teu pai, eu já vejo ele lá no mercado, né? Ele é meu amigo, meu compadre, eu acho que você está mentindo. E aí isso descredibiliza o relato da criança. Então é uma criança que vai demorar muito tempo para trazer esse relato de novo. Andriele, a gente sabe, né, que hoje o abuso sexual é um crime, com toda certeza aí, é gravíssimo, né? E eu, né, não sei se talvez eu possa estar me expressando errado, mas se a criança conta para a mãe, por exemplo, a gente sabe que a maioria das vezes o abuso é pelo pai, conta pela mãe, e a mãe fica nesse fator medo de denunciar, ela está sendo conivente, ela comete o crime também? Com certeza. A omissão e a conivência são crimes tão graves quanto o autor da violência.
tá? Tanto que desde 2017, como eu falei, a responsabilidade veio pela legislação e é uma obrigação. A partir do momento que você tomou conhecimento e você se omite de denunciar, você está cometendo outro tipo de violência. Para quem trabalha, por exemplo, no serviço público, é violência institucional, né? E está no serviço privado ainda, violência institucional. Para um cidadão é um crime de omissão. Né? Você tomou conhecimento de que uma pessoa indefesa estava sofrendo algum tipo de violência e não tomou nenhuma medida. Sim, é crime, é passível de responsabilização. Porque é difícil romper com a situação de violência? Sim, mas esse passo precisa ser dado. Né? O adulto, a gente sempre parte do pressuposto que o adulto tem condição. Quando a gente fala da criança e do adolescente, a gente está falando de um nível de vulnerabilidade. As crianças não têm condição de romper com as situações de violência sozinhas. Elas precisam de um adulto de referência para isso. Então, o adulto precisa vestir essa função protetiva, né? Precisa tomar essa decisão e procurar ajuda e romper com essa situação. Olha só. Anny, a gente, né, conversa aí agora, até a Andriele explana muito bem esse assunto aí. A gente sabe que acaba se tornando muito mais amplo do que o nosso conhecimento. A gente acha, né, como ela me falou, a gente acha que é só aquilo ali, só que ele é muito mais amplo, esse assunto. E tu me fala nesse número aí que são centenas aí, mais de 100 casos em Pouso Redondo. Acontecendo isso, nesse momento entra em ação aí mais uma vez a assistente social, né, que a gente sabe que é uma pasta aí com muito trabalho, e para que uma mãe, né, que esteja nos acompanhando tanto pela internet como pela rádio agora, ela ouve a Andriele falar isso, ela, eu não sei, eu tô me encaixando nisso aí. O primeiro passo seria procurar vocês ou procurar quem? Nós temos os 3 meios de canais, né, Andriele, que é o Conselho Tutelar, né, podem procurar o Conselho Tutelar da nossa cidade. Muitos têm medo, né, de procurar o Conselho Tutelar, então a gente sempre indica o Disque 100, que é um meio anônimo, né, não precisa, mas assim, como é uma mãe, é uma figura protetiva, né, então assim, a gente sugere, né, solicita que procure então imediato o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar que vai fazer os encaminhamentos necessários, né? Eles que vão estar encaminhando daí para nós, enquanto assistência social, para estar fazendo os encaminhamentos necessários. E muitos têm medo de entrar em contato, então por isso que a gente também solicita o Disque 100, que ele é anônimo, não há necessidade de colocar nome, CPF, não, realmente chega até nós anônimo, né? Vai disparar para o Ministério Público vai estar encaminhando para nós, mas de uma forma realmente anônima. Nem nós sabemos quem fez a denúncia. Essa denúncia ela pode ser feita por terceiros. Por exemplo, eu estou vendo assim que a minha vizinha está sofrendo. Eu posso fazer essa denúncia? Pode e deve, né? Pode ser feito por terceiros. O Disque 100 ele é totalmente anônimo, né? Mas assim, é um canal que realmente às vezes demora um pouquinho para ser, né? Você vai ligar, às vezes demora um pouquinho para ser atendido, né? Mas é assim, persistam. E tem que ter vários dados, digamos, tem que já saber o nome da rua, o número da casa, se tiver cor, né? Quanto mais informações, melhores, né? Mesmo se tratando de um município pequeno, mas a gente precisa de vários dados, né? Cor da casa, eles pedem até, né, no Disque 100, tem uma árvore na frente, já identificar aonde realmente é a residência. A idade da criança, mais ou menos, claro que às vezes não vai saber, o vizinho não sabe a idade, mas mais ou menos entre 10, 11 anos, então assim, é bom sempre estar já com todos os dados em mãos. Que bacana. 9 horas, para dialogar um pouquinho com a população. A gente tem um movimento grande de pessoas ali nesse dia, né? Então a gente vai estar ali, o pessoal vai estar passando, a gente vai estar disponibilizando um material que nós preparamos, né? Com essas orientações para se ter em mãos, né? A gente vai fazer uma atividade com as crianças também, uma atividade de colorir e mostrar o semáforo do toque, aonde tocar, aonde não, e também para dialogar com a população de uma forma mais fluida. Porque esse é o nosso objetivo, mostrar para as pessoas que tratar como um tabu não vem sendo preventivo. Então a gente precisa falar desse tema, ampliar o nosso diálogo. E esse é o nosso objetivo no sábado, a gente vai estar lá daí. Que bacana. Mais uma vez aí, né, a gente percebe que a administração municipal é muito focada nesses temas também, né, Andriele? Com certeza. A gente tem uma gestão que apoia o nosso trabalho, né? Quando a gente fala em prevenção, a gente vem focando muito nisso, né? Desde o ano passado, acho que a gente intensificou esse trabalho de prevenção nas escolas, na comunidade. A gente pisa muito no território, vai até nos territórios, dialogar com a população. E esse é o principal foco do trabalho da assistência social, né? Prevenir que as situações
de risco social e de violência continuem acontecendo no território. André, o primeiro passo, então, seria, entre aspas, esquecer esse medo, né? Isso. Não ter o medo de falar, de ir lá tirar as dúvidas e conversar. Vocês estão abertos nesse momento para isso, né? Com certeza. E a gente dialoga muito com a população, com os professores, quando a gente vai nas escolas, que não existe não se envolver. A partir do momento que eu tenho uma criança perto de mim, eu já estou envolvido, né? A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente trazem isso. Crianças e adolescentes são uma responsabilidade partilhada entre família, Estado e comunidade. Então, não existe não me envolver. Eu preciso decidir, eu vou responder por omissão ou eu vou fazer com que essa criança pare de sofrer violência. A escolha não é difícil. Então, é muito importante se responsabilizar. Que bacana, André. Só uma pergunta também que é muito interessante. A gente fala do abuso sexual que vem dos pais para a criança, né? Mas existe abuso sexual também, tipo de adolescentes, entre adolescentes, né? Existe, tipo assim, não é claro, são uma brincadeira de adolescente, de jovens. Também tem crime aí, né? Existe sim, com certeza. Os adolescentes a partir dos 12 anos de idade 12 anos. respondem pelos seus crimes. Né? A gente chama de ato infracional, não é passível de um crime penal, mas já responde como um ato infracional. E aí existem a questão dos responsáveis também, né? Porque a gente sempre vai avaliar de onde é que surgiu esse crime, né? Como é que é a vivência desse adolescente, o que ocasionou tudo isso. E aí existe sim o que a gente chama de medida socioeducativa, né? Que é a forma como o adolescente responde. E lembrando também que esse abuso sexual, assim falando, ele não é cometido só em meninas, mas também em meninos também, meninos também. E não escolhe gênero. É muito mais comum em meninas, com certeza. A gente não pode ignorar essa questão de gênero, né? Ela é real, as mulheres estão mais propensas a sofrer qualquer tipo de violência, mas acontece com meninos, sim. Bacana. André, nosso tempo é um pouco limitado, né? A gente poderia ficar aqui a tarde toda conversando ainda sobre esse assunto e com toda certeza um assunto muito importante, né? Que a gente tem que quebrar esse tabu, esse mito aí, trazer mais a realidade. Eu quero deixar o espaço para suas considerações agora, quiser acrescentar mais algum assunto e também reforçar o convite para todos os nossos amigos ouvintes, internautas da nossa região toda aí, que compareça nesse sábado, nesse dia tão importante. O espaço é seu e parabéns pelo seu trabalho. Eu quero agradecer, né, pelo espaço para a gente falar sobre esse assunto tão importante. Quero reforçar essa minha última fala para a população. Não se omitam, né? Se você tem uma desconfiança desses sinais e sintomas que eu trouxe, né? Se você tem alguma dúvida também, o CRAS, como a Anne falou, o CRAS trabalha de portas abertas. Nós estamos sempre à disposição para orientar a população, né? A gente tenta dar conta de toda a demanda, né? Então, o pessoal que tem alguma dúvida, que a gente possa orientar de alguma forma, pode procurar o CRAS. O Conselho Tutelar também é um órgão que as pessoas têm um pouco de medo, mas não deveriam ter, né? O principal objetivo do Conselho Tutelar é resguardar os direitos da criança e do adolescente. Então, se eu sou um adulto protetivo, eu não tenho por que ter medo do Conselho Tutelar. E se responsabilizem, né? Como eu disse, a criança e o adolescente é uma responsabilidade partilhada. Precisa de uma aldeia inteira para criar um adulto. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, se responsabilizar. Existe um mito do não meter a colher na casa dos outros, né? Mas tem que meter sim. Quando a gente fala de pessoa que não tem condição de se defender sozinho, nós precisamos intervir e convidar toda a população para no sábado passar por lá, conversar um pouquinho com a gente. A gente vai entregar pipoca e salgadinho para as crianças. Façam parte desse momento que a gente está sempre à disposição. Que bacana, obrigado mais uma vez. Anne, quero agradecer muito aqui a tua presença também, né? Parabenizar você que está à frente dessa pasta tão importante que a gente sempre fala, né? Eu sempre gosto de frisar que a gente, quando fala em administração municipal, lembra da obras, educação, saúde, os principais aí, só que a assistência social é uma pasta muito importante que não pode ser passado despercebido do importante trabalho que tem. A gente sabe que quando se fala assim, na assistência social, tem um time muito grande por trás, tem psicóloga, tem tudo, um grande time, uma família envolvida, é uma família da assistência ajudando a família do município, né? Eu quero deixar o espaço para suas considerações agora, quiser acrescentar mais algum assunto, já quero aproveitar, deixar o espaço em aberto, já estou convocando vocês que retornem mais vezes, que a gente sabe do trabalho que é realizado em Pouso Redondo principalmente, né? E tem muitos assuntos para nós falarmos aí de vocês que trabalham muitas vezes no anonimato, com muitos trabalhos importantes. Então o espaço, se eu quiser reforçar o convite, obrigado mais uma vez. Obrigada, agradecemos a acolhida e com certeza nós vamos retornar. Espero que quando a gente retorne para falar sobre esse assunto, que os números diminuam, né? Verdade. A gente vai... Por isso é a prevenção, a gente está trabalhando isso, agradecer a equipe muito comprometida, né? Então, assim, eu sou apenas uma, né? Quem faz todo o trabalho é a equipe que está à frente, indo em loco, né? Elas estão focando muito, a equipe do CRAS principalmente, indo no território, fazer roda de conversa,
mediando ali com os ACS, né, agente comunitário de saúde. Então, assim, trabalhar mesmo a prevenção. Sozinhos nós não somos nada, né? Então a gente tem que se fortalecer cada vez mais. A nossa rede, né, está se fortalecendo cada vez mais no nosso município. E esquecer é permitir, né? Lembrar é combater. Então, queremos voltar assim com dados, né, Andriele, positivos. E logo nós estaremos aqui também, né, já que a rádio sempre está de portas abertas para nós, falando também sobre a violência contra a mulher. Vamos trazer mais temas para estar dialogando. Claro. Precisamos levar esses temas para os adultos que estão nos escutando. Obrigado novamente. E um abraço e esperamos vocês, né, a população, até quem de cidade vizinha, se quiserem comparecer para a nossa roda de conversa no sábado. Muito bem. Anne, obrigado pela sua presença. Esse foi o nosso bate-papo de hoje com a Anne Anne Kelly, responsável pela assistente social do município de Pouso Redondo, e também com a Andriele Guetem, ela que é assistente social lá do município de Pouso Redondo. Agora são 12 horas mais 2 minutos, finalizamos nossa manhã. Agradeço o seu carinho, a sua audiência, a sua companhia na sequência, almoçando com o Educador, e à tarde tem Daniel com o Show da Tarde. Todos um forte abraço, até amanhã, tchau, tchau.